Gente, vamos falar sobre latitude e longitude, porque afinal é um assunto bem interessante na astrologia e vai ser um desafio fazer esse vídeo, porque afinal não vai ter roteiro, né? E não vai ter imagens também para poder mostrar para vocês como funciona isso. Então eu vou ter que orquestrar tudo na minha cabeça, já gravei esse vídeo umas 20 vezes, mas vamos lá. Vamos pensar da seguinte forma. Por que latitude e longitude é tão importante no mapa astrológico? Porque define o espaço onde nós nascemos no planeta Terra. E o mapa astrológico, gente, é uma mistura de tempo e espaço. O tempo fica claro quando eu peço para vocês o dia, mês e ano que você nasceu e o horário, certo? E o espaço fica por conta exatamente da cidade, estado, do país que você nasceu. Então o mapa astrológico é uma mistura dessas informações de tempo e espaço. Em que momento você nasceu e em que local você nasceu. Bom, essa é a primeira parte. Então, gente, vai afetar, sim, com certeza, o mapa de uma pessoa. Vamos colocar aqui de exemplo, né? A pessoa nasceu no mesmo horário, no mesmo dia, no Brasil, só que uma nasceu lá no Rio Grande do Norte e a outra nasceu em Santa Catarina. Em questão de latitude, é bem distinto, né? Tem uma diferença bem grande. Os mapas serão quase iguais, mas não serão, né? Porque as casas astrológicas, elas são muito sensíveis à latitude onde a pessoa nasceu. Mas antes de falar de latitude, né, explicando assim no mapa, o que é, afinal, latitude? Eu acho que vocês lembram, né, talvez, do ensino médio, não lembro de muita coisa, mas eu sei que tem lá o Equador, né, a linha do Equador, que seria esse cintinho em volta da Terra, que é essa linha imaginária que nós temos ao redor da Terra, e ali, inclusive, tem muita incidência de luz solar, né, dos raios solares, tanto é que é uma região muito quente, até mesmo desértica, né, quando a gente olha assim os países que estão nessa beiradinha, né, nessa linha do Equador, então ali é realmente muito quente. E, inclusive, é o grau zero. A linha do Equador define o grau zero e separa entre hemisfério norte e hemisfério sul. Acho que você já recordou um pouco sobre isso, né? Pois é, no hemisfério norte existe, né, graus, que são as latitudes do hemisfério norte, latitude norte, e abaixo da linha do Equador, que é o hemisfério sul, tem as latitudes sul. Então vai de 0 a 90 graus ao norte e 0 a 90 graus ao sul, né? O Brasil é um país bem interessante porque ele tem proporções continentais. A gente tem desde o Nordeste, lá grudado no Equador, até também, por exemplo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que está lá para baixo, muito próximo do Polo Sul do nosso planeta. Então, gente, essa posição em altura, né, em latitude, onde uma pessoa nasceu, afeta com certeza a casa delas, né, do mapa delas. Se você nasceu no Nordeste e uma outra pessoa nasceu lá no sul do país, no mesmo dia, mesmo horário, as casas serão diferentes porque tem essa deformação por conta da latitude, né? Quanto mais próximo à linha do Equador, ao grau zero, mais as casas ficam extremamente bem distribuídas. Dá gosto de ver 30 graus cada uma, 12 casas 30 graus, né? Afinal, a mandala é 360 graus, que é um círculo, dividido em 12 dá 30 graus cada um. Já quando a gente está mais para o sul do país, né, no hemisfério sul, lá embaixo, bem próximo ao polo, ou até mesmo no hemisfério norte, bem próximo lá do polo norte, né, os países nórdicos, mas também a gente vê essa deformação nas casas. Isso é bem interessante pensar do ponto de vista evolutivo, né? Porque afinal nós nascemos em cidades, em países, não é à toa. Penso eu que tem todo um planejamento encarnacional para isso. E essas casas, dessas pessoas que nascem muito nos extremos, nos polos do planeta Terra, elas, como eu disse, têm tamanhos diferentes. Tem casas gigantescas, enquanto outras bem pequenininhas. E, obviamente, né, quando uma casa é muito grande, abre muita margem para mais planetas estarem ali dentro. Então, é literalmente assim, é uma casa maior, né? Ela tem mais área para receber influências dentro dela. E, obviamente, mais signos também dentro dessa casa. Então, ela é mais complexa, enquanto outras casas são bem pequenininhas. Eu acredito que são palcos na vida dessas pessoas que eles têm um destaque maior, né? Obviamente tem que ver onde realmente estão os planetas, mas quando a gente tem casas muito grandes e outras menores, penso que existe toda uma configuração encarnacional do mapa dessa pessoa, né, astrologicamente falando, configurada para isto. Enquanto outras pessoas têm ali as casas em tamanhos bastante iguais, né, bastante harmônicos. Então,
É por isso que é muito importante saber exatamente o local que a pessoa nasceu. Não precisa passar o nome do hospital, porque isso não tem relevância. Tem gente que manda até a latitude e longitude do hospital que a pessoa nasceu. Não precisa. A gente pode utilizar aquele referencial médio mesmo da cidade, do ponto médio da cidade, a latitude e longitude da cidade. Por quê? Porque um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, para cima, para baixo, não afeta muito os graus. Vai afetar minutos, segundos daquela informação, mas no seu mapa em si não vai afetar. Mas, obviamente, em estados brasileiros muito distantes, né, aí sim nós temos essa variação. Você pode, inclusive, olhar o seu mapa que você vai perceber. Inclusive, queria que vocês deixassem um comentário aqui. As suas casas são bem distribuidinhas ou tem casas que são bem grandes e outras bem pequenas? É interessante ter essa informação e comente aqui embaixo em qual cidade e estado você nasceu para a gente poder fazer essa análise junto, tá? Inclusive, gente, para quem tiver interesse no desenho do mapa sideral, que é um mapa com base na astrologia sideral, a posição real dos planetas nas constelações, eu tenho feito esse serviço, basta clicar aqui embaixo no descritivo. É um serviço pago, porém super acessível, não é nada de outro mundo, bem baratinho, vocês conseguem fazer, eu tenho certeza, e é uma forma de vocês apoiarem também o canal, para eu continuar trazendo conteúdos para vocês. Agora, para quem quiser uma interpretação mais profunda, também temos, fazemos aqui no canal. Aí é um outro link, mas também está aqui no descritivo. É um outro valor também, mas está tudo informado aí. Eu sou bem claro, bem transparente com as questões de valores, até porque a gente tem que se planejar mesmo, né? E tá tudo certo, não tem nenhum problema. Mas tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, links no descritivo. E agora você sabe, ou confirma um pouco mais essa desconfiança do porquê que o local que você nasceu é tão importante, assim como o horário e também a data. Esse cruzamento de informações gera o seu mapa e gera um mapa único, né? Porque você imagina, às vezes pessoas nasceram no mesmo horário e dia que você, mas elas estão em pontos diferentes do globo. E aí, obviamente, o mapa dela vai ser diferente do seu. Por isso que os mapas são únicos. E apesar de mapas de irmãos gêmeos, que eu já até gravei um vídeo sobre isso, temos que considerar também o espírito, né, a alma por detrás desse mapa. O mapa é uma orientação para essa encarnação, mas todos nós somos únicos, né? Se você acredita que você veio de Deus e cada um é uma parte de Deus, né, nós fazemos parte desse todo, mas cada um com a sua luz e seu brilho próprio. Então o mapa astrológico ele é um orientador, não é um instrumento determinista e muito menos enclausurante, né? Onde, meu Deus, estou preso nisso. Não, tudo depende de grau de consciência e evolução. Tem gente que pode estar trabalhando um mapa muito parecido com o outro, mas num outro grau de consciência, num outro círculo, sabe? Num outro nível. Porque tudo é consciência, né, gente? E quando a gente fala de signos, a gente pode estar falando daquelas características arquetípicas mais básicas, mas é quase impossível esgotar os assuntos em relação aos signos, porque sempre tem mais uma camada que a gente pode estar falando sobre eles, sobre os planetas, sobre as casas, e a gente vai alcançando esses arquétipos, né, desvelando essas energias conforme a gente vai também melhorando, né, ampliando o nosso grau de consciência. Então, para algumas pessoas, uma lua em Áries pode estar falando de certas coisas, e para outra, nossa, ela já lidou com várias dessas energias mais básicas do signo e está numa outra esfera. Está literalmente num outro nível de consciência desta mesma energia, né? Desse arquétipo enorme que seriam os signos, os planetas, a astrologia de uma forma geral. Enfim, para não estender muito esse vídeo, deixa aí seu comentário com a cidade e estado que você nasceu e para quem tiver interesse, tem os links aí para você solicitar o desenho ou a interpretação do seu mapa. Vou ficando por aqui e até a próxima. Fui!